Olá, e vamos iniciar nossa aula número 1 de estudos de desenho baseados no How to Draw Comics The Marvel Way, de Stan Lee e John Buscema. Este livro icônico é um dos principais livros até hoje na formação do quadrinista. Então nós vamos fazer uma sequência de aulas deste livro. A aula de hoje ela vai ser baseada no capítulo número 2 do livro, que fala sobre a questão de você trabalhar com sólidos geométricos a partir dessa ideia para fazer um objeto ter uma ideia, né, de realidade. As histórias em quadrinhos têm como objetivo contar histórias e, para isso, precisa apresentar objetos concretos, objetos que o leitor consegue interagir e olhar e falar: ah, isso aqui é uma porta, é um prédio, é uma fruta. Ao mesmo tempo, nos quadrinhos nós trabalhamos com diversos estilos, né? O cartoon, o mangá, o comics, o realista, o estilizado. Porém, todos eles têm em comum o fato de, na construção do desenho, trabalharmos com sólidos geométricos. Importante dizer que esse tipo de técnica é muito utilizado nos quadrinhos. Mas nos desenhos artísticos existem centenas de outras técnicas, inclusive o desenho direto, o traço, sem se preocupar com a forma. Os sólidos geométricos, eles são importantes porque eles nos ajudam a ter uma questão de proporção, ajuda a ter uma ideia de espaço, simetria e auxilia na hora de você construir um objeto. Aqui nós vamos trabalhar com círculo, cubo e cilindro. Podemos trabalhar com outros objetos, mas recomendo que seja apenas esses três inicialmente, até porque são os exemplos, né, aplicados por John Buscema. Aqui nós vamos trabalhar o círculo e criar uma forma que seja baseada, obviamente, nesse sólido geométrico. Pode ser uma fruta, um vaso, pode ser um capacete. Nós podemos extrapolar e fazer um ser alienígena. Existem N formas que é possível de se criar. Aqui nós vamos fazer uma forma simples, vamos fazer uma maçã. Apenas para você ter uma ideia do que dá para fazer com um círculo. Obviamente que você pode trabalhar todos esses sólidos geométricos fazendo diversas sequências. Isso vai estimular a sua memória e, trabalhando com referências, vai ajudar a decodificar uma determinada forma. Muitas vezes nós achamos difícil um determinado desenho. E um pouco dessa ideia do achar difícil é porque nós desenhamos sem um esboço, desenhamos sem um método, né? Acabamos querendo desenhar de uma vez só as linhas, por isso que às vezes o desenho ele fica impossível de ser feito. Procure trabalhar os esboços de maneira bastante leve. Então você vai fazer o círculo, faça o círculo com um traço bastante leve, bastante suave, porque você vai fazer a forma, né? A forma concreta, com um traço um pouco mais forte. Aqui, como nós estamos utilizando o Adobe Photoshop, nós estamos fazendo uma camada, tiramos a opacidade dessa camada, né, a camada do esboço, e depois nós fazemos o traçado final com o lápis, com a caneta, em outra camada. Se fosse num caderno, poderíamos fazer com o lápis o esboço e depois com a caneta preta o objeto final. Vai depender muito do seu objeto de estudo. Minha sugestão é que você mantenha uma regularidade de estudos com esses sólidos. Isso ajuda muito na hora de você fazer outros desenhos, uma página de quadrinhos, por exemplo. Tá?
Então aqui ó, nós já temos uma representação gráfica de uma maçã. Repare que aqui a gente não está fazendo uma maçã no seu sentido realista, né? Com volumes, com sombreamento, nada disso. Estamos fazendo apenas uma representação gráfica que é própria das histórias em quadrinhos. Bom, pessoal, se vocês chegaram até aqui, peço que vocês curtam, que vocês compartilhem. Esse conteúdo ele é usado no curso de Comunicação e Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba, nos seus projetos de extensão e nas suas aulas de graduação. Aqui nós colocamos o acesso gratuito para os alunos e para a comunidade. Quem quiser ter acesso a todas as aulas aqui, são diversas introduções a diversas áreas de conhecimento do desenho. Então, compartilhe. Se você quiser ter uma aula um pouquinho mais enxuta, nós temos também no nosso Instagram, temos o que nós chamamos de microaulas. Vá visitar lá as nossas microaulas, você vai ter um acervo muito interessante de diversos tipos de fundamentos do desenho digital, sempre aplicado para ilustração, para quadrinhos, para design. Agora nós vamos partir para uma representação gráfica no cubo. Aqui eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Ao invés de simplesmente pegar um cubo e transformar num livro ou num baú, né, eu vou transformar ele num pequeno grupo de prédios. A ideia é fragmentar um pouco mais esse cubo e transformar ele como se fosse um pequeno bloco, né? Um bloco de prédios que a gente olha, faz uma vista de cima. Esse tipo de estratégia ela é muito interessante quando você não quer trabalhar com perspectivas de um ponto, 2 pontos de fuga, ou quer fazer uma cena geral, né? E você quer utilizar uma perspectiva simples. Aqui eu sugiro que você faça os traços à mão livre. Por quê? Porque isso vai te ajudar a dar mais destreza à sua mão, vai ajudar você a trabalhar melhor a coordenação motora. Não se preocupe se o traço sair torto, se não sair do jeito que parece um projeto de arquitetura. Desenho, principalmente o desenho para quadrinhos, ele é orgânico. Então você vai ver aqui várias linhas tortas nesse desenho que eu vou fazer. Inclusive um prédio totalmente estereotipado. E por que eu estou trabalhando dessa forma? Porque nos 3 desenhos eu resolvi fazer desenhos de memória, desenhos de referência de cabeça. E por que fazer isso? Porque essa é a natureza deste exercício inicial. Depois você pode ir avançando, pegando algumas imagens fotográficas e tentando pensar como é que esses sólidos geométricos trabalham a partir das referências fotográficas. Inclusive, né, isso é um exercício natural na hora de nós trabalharmos, uma vez que nós contamos histórias e para contar histórias precisamos de imagens reais. Numa história em quadrinhos, você vai fazer uma Gotham City imaginária até certo ponto. Você vai precisar de uma cidade base para poder fazer a Gotham City. Né? Se eu quero fazer, por exemplo, o Homem-Aranha pulando aqui em João Pessoa, eu vou ter que pegar referências da cidade e não fazer uma cidade genérica e escrever João Pessoa. Eu preciso mostrar que o Homem-Aranha está nessa cidade, como fez o artista paraibano Jackson Herbert com a Mulher Maravilha. Né? Ele faz a Mulher Maravilha inserida nas ruas de João Pessoa e fica um trabalho incrível, né? Eu, inclusive, recomendo que vocês pesquisem e que vocês vejam o trabalho desse artista fantástico. Né? Então aqui, ó, veja que eu vou fragmentando, fatiando, né, esse cubo e, é claro, aí eu vou introduzir o quê? Quebras de linhas, pequenos quadrados que vão dar a ideia de janelas, né? E aí o que eu peço a você é que você tente sempre se ater à simetria e ao paralelismo. As linhas paralelas elas vão ajudar demais, né, na construção do desenho
E volto a dizer, mesmo que saia um pouco torto, né? Como se trata de um desenho livre, é aceitável esse tipo de traço, tá? Às vezes, a coisa muito reta vai deixar o desenho muito mecânico, a não ser que seja a natureza desse trabalho, como por exemplo um desenho técnico. Mas não é o que nós estamos fazendo aqui, tá? Então veja que as linhas paralelas vão ajudar bastante a fazer toda a estrutura, né, de um prédio, tá? Ali no caso seria um conjunto, né, um mini conjunto de prédios, tá? Existem várias formas de se fazer o cubo. Então aqui estamos apresentando uma, mas inclusive tenho videoaulas com outros, né, com outras construções geométricas utilizando o cubo que você pode visitar aqui no nosso grupo de videoaulas, tá? Mas aqui a gente vai fazer apenas um cubo, tá? Minha sugestão é que vocês tenham um sketchbook à mão, ou seja, que vocês tenham um caderno de desenho e que vocês façam uma página cheia de círculos, outra cheia de cubos, outra cheia de cilindros e vai criando diversos objetos. Você pode também fazer uma estratégia específica para personagens. Isso pode ser bem interessante. Funciona muito em personagens cartunescos, por exemplo. Mas nós podemos pegar, por exemplo, um personagem da Marvel, que é o MODOK, né? Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver que o MODOK ele é basicamente um cubo gigantesco, né? Ou você pode montar como um cilindro gigantesco, né? Então, quando a gente vai tendo essas estruturas de personagens, quando a gente vai codificando os personagens em sólidos geométricos, nós estamos nada mais do que transformando aqueles elementos complexos em signos mais simples, né? E quando a gente simplifica a forma, fica muito mais fácil para desenhar e o desafio não fica tão intransponível. Obviamente que desenhar quadrinhos não é uma tarefa das mais simples, ainda mais quando vai para a área industrial, né, para o quadrinho mainstream, que tem uma exigência, principalmente na área do real, muito grande. Porém, quando nós passamos pelo quadrinho underground, pelo quadrinho autoral, nós temos várias outras perspectivas de desenho muito mais simples, né? E que você pode trabalhar sem problema algum, né? Então procure ver o seu nível de desenho, né? Aqui eu sempre estou falando para o desenhista iniciante / intermediário, né? E procura ver onde é que se encaixa melhor os seus trabalhos. Então, por exemplo, meu traço, que é muito estilizado, né, e gosto demais desse trabalho que eu faço, ele é mais indicado para o quadrinho autoral, né? Então, por exemplo, hoje em dia eu busco sempre projetos, né, que eu possa encaixar o meu traço e não o contrário. Eu não vou tentar fazer o Batman com o meu traço. Primeiro porque não é a direção de arte adequada para comics. Comics tem toda uma direção de arte, né? Também não vou tentar fazer um mangá com o meu traço. Não faz lá muito sentido. Então eu tenho que buscar, a partir dos meus traços, a partir das minhas direções de arte, mercados, né, que aceitam esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, no meu caso, é o quadrinho autoral, o quadrinho underground norte-americano, aceita muito bem esse tipo de mercado de desenho, tá? Então, procure sempre ver o seu, que com certeza você vai encontrar uma direção de arte e vai encontrar um mercado que vai te integrar de maneira inteligente. E quando eu digo o mercado, eu estou falando de você também trabalhar com o seu quadrinho autoral, assim como eu o faço, tá? Fica aqui a sugestão.
Bom, pessoal, aqui nós já estamos trabalhando e finalizando esse pequeno conjunto residencial. E aí, só para a gente fazer algumas áreas a mais, vocês podem ver, por exemplo, que nós estamos produzindo aqui, no caso, uma rua, uma piscina, um postezinho. A gente vai criando várias coisas. E se vocês olharem, é o quê? É um conjunto de cubos, todos eles proporcionais. Né? Então, usando essa ideia, né, de construção de áreas, você pode ir montando várias e várias e várias cenas. Inclusive, nós podemos mesclar personagens, veículos, cenários, tudo utilizando círculos, retângulos e cilindros. Então, por exemplo, eu quero fazer esse prédio aí, tá vindo um meteoro. Você vai jogar um círculo ali e você já vai construir um meteoro sendo jogado no prédio. E assim sucessivamente, tá? Com 3 objetos geométricos. Veja como que com pouco você pode fazer muito, tá? Então aqui nós temos um pequeno prédiozinho, né, com uma rua, com um postezinho, utilizando basicamente o cubo, tá? O cubo e as suas linhas paralelas, ok? Bom, pessoal, aqui a gente já está fechando e agora nós vamos para o nosso último sólido geométrico, que é o cilindro. De todos, o cilindro ele é um pouco mais versátil, né? Porque ele vai ter a elipse, ele vai ter as linhas, né, de construção, tá? E ele vai ter também alturas, né? Então o cilindro ele acaba sendo um pouco mais versátil do que o cubo e do que o círculo, tá? Não é que o cubo e o círculo não sejam versáteis, mas, por exemplo, o cilindro você pode entortar, né? Você pode mudar a largura dele. O cubo já é um pouco mais complicado de fazer esse movimento, né? Bem como o círculo, né? E o cilindro, é importante dizer, ele tem elementos do cubo e elementos do círculo. Então, por exemplo, vou fazer um braço, o cilindro pode ser uma boa ideia, né? Vou fazer um ombro e vou fazer um cotovelo, eu posso fazer 2 círculos, mas o restante do braço eu posso fazer como se fosse cilindros. Então, eu acredito que o cilindro ele ajuda muito a gente criar com mais versatilidade e fazer outros tipos de objetos. Então aqui, só para a gente facilitar um pouco a nossa vida, né, apenas para exemplificar, né, eu vou fazer um abajur. E se você parar para pensar, um abajur ele tem formatos distintos, né? Ele vai utilizar elementos do círculo, elementos do cubo, mas como ele está ali naquela questão do cilindro, ele vai dar uma ideia de proporcionalidade, uma ideia de tridimensionalidade que talvez, se eu só utilizasse o círculo ou apenas o cubo, eu não ia conseguir, tá? Então aqui eu vou trabalhar, por exemplo, elementos de elipses diferentes, né? Então eu posso trabalhar curvas nas suas laterais, eu posso trabalhar um corpo de abajur um pouquinho diferente, obviamente, volto a dizer, isso aqui é um abajur estereotipado, né? Da minha cabeça, não estou pegando nenhuma referência fotográfica no momento, né? E aí você pode ir brincando com essa estrutura. Nesse primeiro momento, não precisa ficar tão preocupado com simetria, né? Com elementos que fiquem extremamente realistas, é apenas para você trabalhar o desenho de maneira lúdica, né? Mas descobrindo formas que vão te ajudar depois quando você for fazer o seu trabalho, né? De quadrinhos principalmente, a solucionar alguns problemas que você vai ter quando você for querer fazer uma cena, tá? Então veja aí que o abajur foi bem mais simples, né? Bem mais rápido do que o exercício do cubo. O cubo eu quis deixar um pouquinho mais difícil mesmo, trazer para vocês algumas
coisas além, né, do que simplesmente fazer um baú ou fazer um livro, né? Aqui no cilindro já voltamos a fazer uma coisa mais simples, assim como fizemos no círculo, tá? Importante, se você fizer na esfera digital, a cada desenho que você for fazer, a cada estudo, procure salvar, né, para que você tenha esse registro. Também é importante que ele fique na categoria de estudo, mas se um dia você quiser fazer um desenho final utilizando esse cilindro, utilizando o círculo e cubo e fazendo sólidos geométricos, você vai ver que você vai conseguir resultados muito interessantes, ok? Então, essa é a primeira aula do livro, né, do Marvel Way, né, do How to Draw Comics in the Marvel Way, do John Buscema e do Stan Lee. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, né? E vamos fazer aí uma sequência, ok? Então, desde já, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!